Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje tratando de um assunto importantíssimo, a questão da ética na advocacia. E para tanto, nós temos o prazer de receber no nosso programa o Dr. Flávio Olímpio. O Dr. Flávio Olímpio é um advogado conceituado em São Paulo, que tem longa experiência no Tribunal de Ética de São Paulo. E dessa experiência nasceram várias obras. Uma delas, comentário ao Estatuto da Advocacia. A outra, comentário às infrações disciplinares do Estatuto da Advocacia. E tem um terceiro aqui, que é Ética e Estatuto da Advocacia. Todos eles, do Dr. Flávio Olímpio de Azevedo, o último editado pela Thompson e Obbe. Conversava há pouco com o Dr. Flávio Olímpio a respeito das disparidades de uma pesquisa que o nosso Instituto fez ao longo do mundo para tentar identificar qual a renda per capita dos advogados. E essa pesquisa, por mais absurdo que fosse, Dr. Flávio, identificou que o Brasil, com referência aos emergentes e aos países do primeiro mundo, é o país que paga mal o advogado. A renda per capita de um advogado aqui, quando se inicia, é de R$ 1.900, enquanto o mesmo profissional nos Estados Unidos ganha mais de $6 mil e na Europa mais de 8 mil euros. Na sua visão, o que propiciou esse desgaste da nossa profissão e qual a forma de nós melhorarmos e estarmos num patamar melhor? Primeiro, nós temos que... existe uma grande concentração de faturamento nos grandes escritórios. Se nós colocarmos os grandes escritórios, as boutiques famosas, eles ficam mais ou menos com 80% dos honorários que se recebe no Brasil. E aí 80%? 80%, porque nós temos, no Brasil nós temos mega escritórios de advocacia, que nos Estados Unidos também tem, na Europa acho que não tem não tem escritório do tamanho dos brasileiros. Então você pega as grandes empresas multinacionais, empresas brasileiras estão com esse escritório. Então, esses escritórios de advocacia, os grandes, e as boutiques jurídicas é aquele advogado que é especializado numa matéria muito pontual, um famoso criminalista, tributarista, fica mais ou menos com 80% da renda dos honorários recebidos em geral. E 20%... Sendo que eles não representam nem 5% da advocacia. Não, até menos. Até menos. E o resto é dividido entre os outros advogados. Então, isso dá uma renda per capita baixíssima, entendeu? Sem dúvida. E eles ficam também, e esses 20% ficam com clientes que não têm condição econômica, com os pobres. Então, tudo isso, eles ganham muito pouco com isso. E esses 20% também são empregados. Empregado advogado é muito mal remunerado no Brasil. Muito mal remunerado. Mal remunerado. Quer nas empresas, nos escritórios, eles são mal remunerados. Não, abuso de poder econômico dos escritórios. Exatamente. E me diga uma coisa, doutor. Qual a perspectiva que o jovem advogado que está nos assistindo tem de melhorar e de conseguir se estabelecer como advogado? Se a gente for olhar no passado, o advogado era muito politizado. Ele participava de passeata, de movimentos nacionais. Hoje parece que os advogados estão dormindo. Eu não vejo o advogado participar de nada. E desunidos, que é o pior de tudo. Então, tudo isso precisa ter movimentos dos jovens advogados, pressionar a OAB, pressionar o Congresso. Sim. Enfim, precisa ter uma reação, precisa ter um reage advogado. Então, nós temos que nos manifestarmos aos nossos colegas aí, que se movam no sentido da união. Que a única coisa, a única forma de conseguir melhorar a condição da advocacia no Brasil é a união de todos os advogados. A união. Reivindicar, vamos dizer que não tenha reserva de mercado. Sim. Mesmo nas empresas estatais, que o advogado ganha muito, existe uma certa política que tenha concursos públicos sérios para o advogado. Sim. Mas o que nós temos, eu imagino, que como um país capitalista que somos, nós temos que empregar regras que deem condição a todos os advogados de terem um recebimento digno. E essas regras advêm também junto com o mercado comum. Todas as pessoas impondo, porque nós temos aqui no nosso estatuto a tabela da advocacia, certo? Mas a tabela não é respeitada, o senhor sabe bem disso. Não é. Inclusive, a própria OAB não respeita essa tabela a partir do momento que assume com o governo, por exemplo, aqui em São Paulo, o governo do estado de São Paulo, pagar advogado pela consultoria, pela assistência judiciária, em valores inferiores à tabela.
Não é isso que acontece normalmente? Exato. É só pegar aqui o convênio com a Procuradoria de Assistência Judiciária, o convênio ele prevê valores que às vezes chegam a 10% do valor da tabela da ordem. E aí, a própria ordem não ofende o nosso estatuto, doutor? Ofende, ela deveria respeitar as tabelas que ela mesma divulga e fazer acordos com o Estado dentro dessas tabelas. Você falou em assistência judiciária também é uma brecha boa para o jovem advogado. O OAB devia incentivar o jovem advogado a entrar na assistência judiciária, remunerar melhor, fazendo cursos também para o jovem advogado trabalhar na assistência judiciária. Cursos gratuitos. Mas a OAB deveria, no momento da confecção desses contratos com a PAJ, ela deveria fazer com que o valor a ser pago para o advogado seja o mesmo valor da tabela da ordem, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Nunca é inferior. Nunca inferior. Ela está infringindo a própria tabela. O próprio estatuto. É o próprio estatuto, a tabela que ela promove. É verdade. Doutor Flávio, eu gostaria de lhe agradecer imensamente pelo senhor ter vindo ao nosso instituto e ter dado essa aula aí de ética para gente. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você aí de casa, não se esqueça, se você tem dúvidas e sugestões, esteja conosco em iidc.org.br. E eu lhe digo mais, você jovem advogado, que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa questão que é imprescindível para a advocacia, entre lá no nosso site e deixe sua manifestação. Você aí de casa, faça uma monografia, envie para nós e, se a sua monografia for escolhida, você receberá a obra do Dr. Flávio Olímpio. Aliás, uma obra de grande valia para todos nós advogados. Meu muito obrigado e até a próxima semana em Conexão Legal.